professora Lívia, que também vai dar uma contribuição, tá certo? Após a fala da professora Rebeca. Convidamos a nossa aluna Vitória. Aqui. E por fim, convidamos a nossa querida poetisa Leia Diógenes. Tá certo? Vou passar agora para a Verônica, que com muita graciosidade vai apresentar essa admirável professora. Sandra, muito obrigada. Bom dia. Sandra foi muito feliz em sua abertura desse momento, né? E dizer que ela falava de Paulo Freire, respeito e amorosidade, que não pode ficar só na teoria de Paulo Freire, mas nas nossas ações em todos os momentos. E aí, hoje, ao chegar, fui pegar a professora Rebeca e vinha conversando, fiquei tão feliz pela acolhida, nada combinado, mas assim, que faz parte da nossa essência, a essência do Sérgio Nilson Braga, a forma carinhosa em cada ambiente que ela passou. Eu acho que ela sentiu isso, porque eu senti. Dizer da alegria que a professora Rebeca, eu tenho uma felicidade, a honra de ser aluna da professora Rebeca, e com ela eu consegui quebrar muitos tabus, superar algumas barreiras pessoais e profissionais. Ela é uma referência. A história de vida da professora Rebeca é de emocionar e de nos servir como lição, como força. Tá? Agora eu vou fazer a leitura um pouco da biografia da professora Rebeca. Dizer que esse livro Zica, quando eu ganhei, ela nos presenteou na sala, lá na Unilab, que eu sou aluna da Unilab. E assim que cheguei em casa, eu presenteei minhas filhas, elas ficaram encantadas, tá? E esse livro vai fazer parte do nosso acervo, aqui a gente vai comprar também, vamos adquirir outros para fazer parte do nosso acervo. Rebeca de Alcântara Veja é doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará, UFC, em 2012, onde desenvolveu formação piloto dos professores sobre práticas pedagógicas de valorização da cosmovisão africana na escola a partir da pedagogia. Mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará, em 2008, quando estudou, a partir da pedagogia, a partir da sociopoética, o que é ser negro no Ceará, com estudantes do curso de pedagogia da UFC, criando e analisando dispositivos metodológicos para o trato de questões étnico-raciais. Graduada em Pedagogia pela UFC, onde desenvolveu estudos sobre o racismo na escola. É professora efetiva em nível superior na Universidade Unilab, atuando no Instituto de Humanidades. Na gestão universitária, atuou como procuradora educacional, coordenadora do curso de Pedagogia, diretora de instituto e coordenadora do ensino de graduação e seleção na Prograde. Professora do programa de pós-graduação em ensino e formação docente, Unilab e UFCE. Na linha de pesquisa, ensino e formação. Pesquisa e ensina prioritariamente didática, educação para as relações étnico-raciais, afrocentricidade e temas similares. Desenvolveu as categorias didática afrocentrada, didática da ancestralidade e saber docente de humanização. Tudo isso que é a Rebeca. Além disso, mulher, negra, mãe e professora, educadora na essência. Queria que seja uma honra dizer que hoje eu estou recebendo um grande presente da sua visita aqui, professora Rebeca. Era um sonho muito grande que você viesse. Então, seja bem-vinda. Olá, gente, muito obrigada. Me perguntou, na verdade, ela levantou uma hipótese de que talvez eu fosse a Zica. E aí vocês vão, a Zica do livro, né? Eu queria que vocês, à medida que eu fosse falando, vocês fossem tirando as próprias conclusões sobre se eu sou a personagem
do livro. Beleza? Eu vou sortear um livro desses aqui. Vamos ver quem que vai levar a zica para casa. A zica boa. A zica boa. Então, minha gente, eu sou natural do país Pirambu. Não sei se vocês conhecem o país Pirambu. Então, eu sou natural do Pirambu, né? Nasci numa situação de precarização, né? De pobreza, não pobreza extrema, mas pobreza, né? O Brasil é um país racista. Quem acredita que o Brasil é racista, levanta a mão. Agora, quem aqui é racista? Eu acredito que somos pré. Mas se o Brasil é racista, como é que a gente não é racista? Cadê os racistas do Brasil? Eles estão aonde? O Brasil é... Vocês levantaram a mão dizendo que o Brasil é racista? E cadê os racistas do Brasil? Né? E se o Brasil é racista e o Brasil não é... O racismo não está na terra, está na mente das pessoas. Então, se o Brasil é racista, a população é racista. E se a população é racista, o que é o racismo? Né? Começando por as reflexões que estão aqui. O que de fato é o racismo? Que fenômeno social é esse que as pessoas falam tanto por aí, né? E que a gente às vezes nem entende. Oh, isso é coisa de mimimi. Se você é negro, se você é branco, não importa. O importante é a vontade de você vencer na vida. É só você não ligar. Ser chamado de macaco, de nega véia feia, de cabelo pichaninho. Besteira, é só não ligar. Né? E aí a vida continua. Mas será que o racismo é só isso? É a gente ser xingado? Será que o racismo é só chamar a gente de nega do cabelo ruim? Alisou o cabelo, pronto, resolveu o problema? Encheu a cabeça de química, que um dia isso pode se reverter em um câncer, né? De tanta química que a gente utiliza para poder disfarçar a nossa negritude. Por quê? Porque a gente muitas vezes não suporta a pressão de ser chamada de negra do cabelo ruim. Então, para embranquecer, para disfarçar as nossas africanidades, a gente resolve alisar o cabelo, porque a pressão é forte. Mas será que isso é suficiente para resolver o racismo que nos rodeia? Quem já ouviu falar que na periferia os jovens negros morrem como mosca? Pela polícia, são cooptados pelo tráfico. Quem já ouviu falar que a população carcerária, em torno de 70% a 80% é de pessoas negras? Por que será que a maioria das empregadas domésticas, que é uma profissão digna como outra qualquer, mas a maioria das empregadas domésticas são negras? Por que será que a maioria das negras não tem os melhores casamentos? E muitas vezes o mercado afetivo, enquanto mais preta você é, menos você arranja um parceiro para casar. Você arranja para namorar, para sair, para curtir. Mas para casar, quem já ouviu falar que as mulheres negras sofrem violência obstétrica? Grande parte delas. E aí, quando a gente reflete sobre esses dados, a gente pode pensar, minha gente, mas quem nasce negro, nasceu para sofrer. É bandido mesmo, porque nasce, vai fazer o mal e vai parar na cadeia. O povo ruim. Pense num DNA ruim, porque tudo que não presta tem negro envolvido. Né? Então é porque a população branca mesmo é descendente de Deus. São os iluminados. Nós nascemos brancos com o brilhantismo, com o iluminismo, com todos os ismos maravilhosos, porque nós somos os médicos, nós somos os gestores, nós somos os empresários, nós somos aqueles que dominam os políticos,
bonitos, a maioria deles, os atores mais bonitos, as pessoas mais bonitas. Então, isso só pode ser advindo de Deus. E os negros são advindos do diabo, porque o povo para dar trabalho. A gente pode fazer essa conclusão, mas a conclusão pode ser mais profunda, menos superficial. E a gente pode encontrá-la na filosofia. A gente pode encontrar essas respostas na história, no raciocínio lógico, na sensibilidade, na escuta sensível. Vamos de história para tentar falar, não é sobre o racismo que está fora de nós, mas é o racismo que nos habita e que afeta todas as nossas relações humanas e a sociedade brasileira como um todo. Porque se o Brasil ainda é racista, é porque ele mata mais negros, é porque os negros realmente não têm possibilidade de empregabilidade, de boa educação e acabam na criminalidade. E entre tantas outras variáveis que deixam o negro, se fosse um time de futebol de negros e brancos, e os negros com todas essas variáveis, eles perderiam para os brancos, né, de 0 a 30, porque os brancos já saem na frente. Isso se chama o quê? Isso se chama, com aquela palavrinha, meu Deus, os benefícios, né, as benesses que a sociedade contemporânea entregam à pessoa branca no momento em que ela nasce, porque ela já nasce empoderada, autorizada pela história, pela sociedade, né, a ter o título de civilidade. E nós negros nascemos com um carimbo, uma marca registrada de expectativa de fracasso, de miséria e de, como é que eu posso dizer, de marginalidade. Essa é a expectativa da sociedade atual, contemporânea, branca, porque é racista. Quando a abolição aconteceu, a abolição da escravatura, o que foi que a princesa Isabel disse? A santa princesa Isabel, tão boazinha. Oh, meu Deus, maravilhosa. Muito obrigada, princesa Isabel. Que branquitude abençoada, né? O que foi que ela fez? Ela assinou um documento em que disse: a partir desse momento não existe mais escravização no Brasil. Que maravilha, né? Vamos sambar, vamos jogar capoeira, vamos brindar. No dia 14 de maio, né? No dia 13 de maio ela assinou. No dia 14 de maio, o que foi que aconteceu? Vou fazer aqui uma caricatura. O senhor de engenho chegou e disse: e aí, negrada, beleza, beleza, como é que faz, senhor de engenho? Tudo bem, bem? Já levaram chibatada hoje? Levamos. E aí, foi boa a colheita? Foi. Olha, é o seguinte, a partir de hoje vocês não são mais escravos. Legal? Legal. Massa, que bom. Mas eu já tenho assim uma certa idade, tenho filhos, e eu sou mãe de 7, não é? E tal. O que é que vai acontecer com a gente? Eu não faço a mínima ideia, podem ir embora. Mas eu trabalhei a vida toda aqui, eu não tenho casa, não tenho trabalho, eu não tenho comida, eu não tenho nada. E eu vou sair daqui de mãos abanando. Princesa Isabel mandou, bebê. Tchau. Te vira. E onde é que eu vou morar? Na rua. Se vira, compadre. E não tem escola pra gente, não? Não. E não tem educação? Não tem. Não tem saúde? Não tem. Vão se ferrar. Aqui eu vou contratar imigrantes europeus. Toque de linha, meu amigo. Vocês pode ir para onde vocês quiserem. E aí o que foi que aconteceu? Da casa grande para as grandes favelas urbanas. Sabe as favelas? De onde muitos de nós viemos, inclusive eu, pois de lá os nossos ancestrais imigraram para esses lugares, esses guetos, sem água, sem luz,
com casebres, sem a menor condição, enquanto a população branca teve sempre políticas de incentivo ao trabalho. Muitas famílias receberam, simplesmente pelo fato de ter um nome, os Pereiras, os Granjeiros, os não sei quem, recebiam fazendas de mão beijada para começar a sua vida, né, com a sua família, os imigrantes também, para começar a sua vida tranquilamente. Né? Enquanto nós saímos das senzalas para os casebres miseráveis, sem ter o que comer. Então, quando a gente fala que nós, na corrida pela vida, estamos 40 quilômetros atrás, é sobre isso que a gente está falando. Foi preciso a gente vencer os nossos ancestrais sem cultura de estudo, sem possibilidade de uma boa alimentação. E a abolição da escravatura, historicamente, foi um dia desses. Ainda não no tempo de a gente se recuperar do golpe racista, do golpe da escravização criminosa. Não deu tempo. É por isso que a maioria de nós ainda vive numa situação de fragilidade. Nós negros. Porque a maioria da população, mesmo que não queira, é negra. E então, achou? Tá certo. E então, nós estamos falando, né, dos negros. Nós estamos falando da maioria de nós. Né? Então, quando eu estava fazendo uma mesa redonda com um professor africano, e ele disse uma frase muito interessante, ele fez uma reflexão muito interessante que eu trago aqui para a gente. A gente estava falando sobre o racismo acadêmico na universidade, que é onde eu trabalho, né? E ele é professor da mesma universidade que eu sou, o professor Pacilele Malomalo. Então ele disse o seguinte: olha, enquanto os brancos, que são professores na universidade, não se refletirem sobre os privilégios que eles têm, porque eles são a maioria, nós vamos continuar essa guerra de provar que nós negros também somos intelectuais, que nós negros produzimos, que nós negros temos os mesmos direitos de disputar no currículo os nossos temas. Porque a maioria dos temas que nós estudamos são brancocêntricos. Foram criados na Europa branca para os brancos. E muitas vezes não nos cabe dentro. Então esse currículo também é uma disputa de poder. Nós aprendemos, mesmo sendo miscigenados, a maioria de nós é miscigenado, mas nós aprendemos que nós precisamos mostrar que nós somos brancos. Não só, e branquitude não é só a cor da pele, é o que a gente pensa. Ah, professora, mas você está colocando brancos contra negros? Não é isso. Tem um carinha chamado Frantz Fanon. Ele já morreu, mas ele não morreu de fato, né? Porque as ideias dele continuam. Ele é um cara preto que estudou na França a vida toda. E ele era um psiquiatra, um médico psiquiatra. E ele escreveu um livro chamado Pele Negra, Máscara Branca, e é massa. Vou já para lá. Quanto tempo eu ainda tenho? Posso ficar até 8 da noite? Ave Maria. E ele disse uma coisa que interessa para a gente, que é massa. Vamos descobrir esse livro, Pele Negra, Máscara Branca. Ele falava da esquizofrenia racial do mundo ocidental. E nós moramos no mundo ocidental, né? Ele dizia que a colonização, né? Lembra que o nosso professor de história está ensinando, né, o que é colonização. Né? Quando um país invade outro país e incute nesse país invadido as ideias, a religião, as ideologias políticas.
o modo de ser dele próprio, dizendo que nós somos animais não civilizados e que a gente já precisa aprender a cultura dos civilizados. Foi isso que Portugal fez com a gente. Aí, Como você está distante, você quiser ficar. o Fanon, ele diz o seguinte, obrigada. O Fanon diz que a colonização, que é esse sistema que nós aqui apresentamos, ele criou um tipo de esquizofrenia coletiva. Nós, negros, eu sou uma mulher negra, né? Nós, negros e negras, acreditamos que somos inferiores. Acreditamos que o nosso cabelo é feio, que o nosso nariz é feio, que o nosso rosto é feio, que a nossa pele é escura e é feia, que nós não somos inteligentes, porque isso historicamente foi construído pelos colonizadores. A gente passou a acreditar. E nós, de geração a geração, os nossos avós nos ensinaram assim. Mas essa esquizofrenia que nós negros somos vitimados, né, ela de uma outra forma afeta os brancos. Não é só nós negros que estamos adoecidos com o racismo esquizofrênico. Os brancos também, sabe por quê? O Fanon diz que a esquizofrenia da população branca é acreditar que pelo fato de nascer com privilégios e aceitar esses privilégios de bom grado, porque os brancos poderiam negar o privilégio. Eu não aceito esse privilégio, eu sou branco, mas eu sou parceiro da população negra, porque eu sou brasileiro do mesmo jeito. Mas não. O que é que a população branca muitas vezes faz? Aceita os privilégios de bom grado. Se é privilégio, eu aceito. E o Fanon diz que isso é a esquizofrenia da população branca em acreditar que é superior. É um tipo de esquizofrenia. É uma esquizofrenia coletiva. Uma alimenta a outra. Uma acredita que é inferior e outra acredita que é superior, e vamos viver essa loucura. Interessante, né? Essa tese nos faz refletir sobre os nossos privilégios e a nossa baixa autoestima. E aí, essa teoria, né, que eu estou falando, uma história, eu vou fazer uma contação de história, que está nesse livrinho que vocês podem ver na biblioteca, ou eu vou sortear um, né? E aí eu queria que esclarecimentos da menina e do herê acerca da história do negro. Algumas coisas eu vou passar porque eu já disse aqui. Pode passar, querida. Então essa menina é uma menina afro-cearense, lembrando que 70% da população cearense é negra. Só por falar nisso, vale fazer um destaque. Quem é a população negra? Vamos para o IBGE. O nome pardo não é muito feliz, mas é o que tem para hoje. É o que está na tipologia do IBGE. Nós temos os brancos, você pode se autodeclarar. Como é a autodeclaração? Você olha para você, para os seus hábitos, para o seu comportamento, para você no espelho, e você sente quem você é. Você decide, né? Então, você pode escolher no IBGE ser branco, ser amarelo, indígena, preto ou pardo, não é isso? Mas, professora, cadê a população negra? Cadê os negros? Não tem negro lá? Tem. Quem são os negros brasileiros? Negros e negras. Negros e negras é quando você junta dois grupos desses 5 que eu falei. Os pretos e os pardos. Pretos e pardos é igual a negros. E quem são os pretos? A literatura, as ciências sociais, né, indicam que os pretos são aqueles que têm a pele retinta, bem escuros, pretos. Eu não sou preta, porque eu não tenho uma pele preta, tá? E nós temos os pardos.
Esse termo pardo é infeliz, mas é o que nós aqui, a partir de um escritor cearense muito famoso, vou ver quem é que adivinha, poetizou chamando de morenos. Quem é essa criatura? A Virgem dos Lábios de Mel. Então, ele chama de morena, né? Morena e morena, então ele poetizou, né? Ele trouxe poesia a essa, digamos assim, como é que esse degradê da negritude, né? Você começa com um preto retinto, e você vai clareando, até ficar uma cor bem marrom clara. Então esse degradê do preto, aqui é preto, todo esse outro degradê que é mais claro é o que se chama de pardo, que somos nós, os morenos e morenas. E aí a gente misturou com indígena, a gente misturou com brancos, e aí deu esse tom lindo, que é esse tom amorenado, né, digamos assim, para ser poética, que nós chamamos de pardo. Então nós, na verdade, somos os negros e negras, tá certo? E aí a Zica é uma menina afro-cearense, portanto parda, ela não é preta, ela é parda, e ela fica cheia de conflitos, porque ela vai para a escola, e quando chega lá, a professora chama a menina, a branca, né? Ô menina do cabelo louro bonito, esse olho azul, ai que olho lindo. E ela se sente desprivilegiada, ela vai se sentir uma menina feia, porque ninguém diz para ela que com o seu cabelo crespo, muito pelo contrário. Às vezes ela vai com o cabelo crespão, e o que é que a professora diz? Minha filha, ninguém penteia seu cabelo não. Mulher, tu tá atrapalhando, a menina de trás não pode ver não, amarra esse cabelo. Então é esse comportamento que às vezes a gente faz, não é por maldade, a gente faz porque a gente aprendeu a ser assim, a olhar a negritude como algo que é feio, que não é belo, e a gente vai acabando com a autoestima das pessoas. Isso destrói. Eu sei porque eu passei por isso, e a psicologia estuda isso. Pode passar. E aí ela foi ficando foi tirando nota baixa na escola, foi não reagindo mais à professora, ela foi se excluindo da escola. Na verdade, a escola foi excluindo a Zica por essa falta de atenção e de valorização da sua negritude, da sua afro-brasilidade. Pode passar. E aí ela conta um fato. Quando havia, por exemplo, não tem aquele momento que a gente faz na escola da coroação, com os anjinhos de Natal, anjinhos do altar de Nossa Senhora, etc, etc. Ela nunca era escolhida porque ela era uma menina parda, portanto negra. E a professora dizia que ela não podia ser anjinho porque ela não é branca e nem não é lourinha e nem tem olho azul. E aí ela, então quer dizer que eu sou o quê então, se eu não posso ser um anjo? Vou ser um demônio? Né? Então isso foi desestruturando a menina. E aí ela começou a olhar para a escola, começou a ouvir as professoras, e o que é que ela percebeu? Olha os modelos dos painéis da escola, os cartazes, o tipo de gente que a escola deseja. São pessoas que estão na Alemanha, né? Nem parece que é Ceará, porque aqui são alemães. Então os cartazes da escola não reflete a gente cearense, reflete a gente nórdica, anglo-saxônica, né? Os alemães, né? Os holandeses, né? Que são brancos de verdade, digamos assim, né? Aquele branco do olho azul, do cabelo muito louro. É como se fosse um desejo do cearense de ser aquilo. Pode passar. E aí, esse é o nosso modelo real. Esses aí são os cearenses, somos nós. A maioria de nós é negra.
misturado com negros, afro-indígenas, né? Alguns têm um rosto mais indígena, outros têm um rosto mais africano. E quando a pele é clara, às vezes o cabelo é cacheado, o rosto é mais afro, né? E esses somos nós, e tudo bem. Pode passar. E aí a Zica começou a se arrumar para ver se a professora notava, os colegas notavam que ela é uma menina bonita, porque em casa ela é chamada de bonita, mas na escola chama ela de nega reafeia do cabelo ruim. E agora? Aí ela se arrumava e a professora continuava ali, ó, atrás, falando com as meninas que ela achava que era modelo de beleza. Pode passar. E aí ela resolveu deixar para lá. Tirou o lacinho da cabeça, foi brincar, foi fazer e acontecer e de certa forma se rebelou, se tornou uma criança mais violenta, uma criança mais rebelde. Mas às vezes a rebeldia dos nossos filhos na escola, às vezes, não estou dizendo que são todas as vezes é uma reação à violência da escola, porque toda ação tem uma reação, segundo a física. Se eu sou maltratada, se eu não sou vista, se eu não sou bem-vinda, e a criança precisa de reconhecimento, todo ser humano precisa. Uma criança que está em processo de desenvolvimento, só 5 minutos, ai meu Deus, aí é que precisa mesmo. Ela começou a se revoltar, e vamos nós. E ela começou a ver que as imagens da escola continuavam de branquitude. Pode passar. Olha as imagens da escola, que são comuns. Pode passar. E aí, as imagens da escola em datas negras. A escola só se traja de negritude no mês de novembro. O resto do mês ela fica normal. E a normalidade é branca para a escola, para a maioria das escolas. E isso tem que ser misturado, porque nós não somos nórdicos. O Brasil é o país mais negro fora da África, sabiam disso? Então, e cadê esses negros? Porque as escolas, por exemplo, não estão demonstrando isso, a não ser no mês de novembro, negando assim, né? Vamos lá, pode passar. Essas são as imagens que a escola retrata de negritude. É de sofrimento, é de peia, é de escravidão, é de dor. Que é a criança e o adolescente que vai querer ser negro, se negro é sinônimo de dor, sofrimento e feiura? Quem é em sã consciência que vai querer ser essa representação do mal? É claro que as crianças vão negar assim, porque o reforço que se dá à negritude é de peia, de chibata, de escravidão, de feiura. Elas vão querer ser brancas. Então, pelo amor de Deus, vamos deixar de reproduzir apenas a escravidão. Nós temos elementos positivos suficientes para as crianças aceitarem a sua beleza, que é negra. Pode passar. Olha as imagens que a escola sempre reproduz, né? Em geral, pode passar. Isso são as imagens da mídia. Por que a maioria das pessoas na mídia são brancas? Pela mesma lógica que a escola. Pode passar, pode passar. As imagens da infância, são essas as imagens da infância. Até o príncipe é branco e o cavalo do príncipe também. É muita brancura, né não? Vamos passar. Imagens infantis. Pode passar. Aí, eu não vou lembrar o nome dele, né? Um cara negro, eu acho que ele é até africano. Ele começou no campo da biologia, que é um campo também muito racista, né, e brancocêntrico, essa área da ciência. Ele começou a desenhar corpos para estudos, né, do campo da anatomia, né, eu acho, da biologia, com peles negras, para poder contribuir com essa desconstrução de que gente só tem a pele rosa, né? Pode passar. Olha só as imagens, como estão bonitas. Esse é um livro de medicina, tá? Pode passar.
E, oh, meu Deus, eu tinha tanta coisa para dizer, olha, o estigma da cor, né, desse imaginário ocidental. Tá bom, a cor negra, no imaginário ocidental, por conta da história, minha gente, ela foi tida como negativa, né? Então, todo o que é uma narrativa, é o que as pessoas vão falando, e os outros vão acreditando, e a gente vai construindo aquela ideia de geração a geração, são narrativas. Essa narrativa de que o diabo é preto, onde quem foi que já viu o diabo? Onde foi que se constatou que o cão é preto? A verdade, quem foi que já viu o cão? Isso não é só uma ideia, né? Será que o cão não está aqui dentro? Mas o cão, em todo canto, até na religião, é a representação de Exu, né? Que é um deus africano, mas botaram um chifre, botaram aquele tridente, né? É preto. E Jesus Cristo, do lugar que ele nasceu, jamais ele pode ser um homem branco. Mas Jesus Cristo é escarnado e esculpido um francês. Não pode, está errado. E a ciência já provou que está errado. Mas e para que é que Deus é branco sem ser? Porque Deus não, Jesus. Jesus não pode ser branco, mas a imagem que a gente tem de Jesus é que é branco. Porque quem desenhou Jesus foram os europeus. Os eurobrancos. Então tem que ser o bem. Jesus tem que ser a imagem e semelhança do povo que coloniza, que detém o poder. Então ele tem que ser branco, para poder combinar com eles mesmos. E quem é um povo que foi escravizado por conta da força do armamento? Foi a sociedade africana, que é pelo amor de Deus, gente, a África é um continente, não é um país. São 54, né, minha gente? Cadê o professor de história? 54 países, né? Se eu não me engano. 54 países, é uma imensidão. Cada povo com vários idiomas, culturas, uma riqueza incrível. Tem pobreza? Tem riqueza? Tem, igual no Brasil. Normal. Mas quem é a imagem semelhante do Satã, do cramulhão, do diabo, daquele que não presta? É do homem africano. Então, é isso, é incutir na nossa cabeça que o mal é preto, a desgraça é preto, o que é ruim é preto. Por quê? Porque se os pretos tinham que ser escravizados, a gente precisava destruir a imagem humana que eles tinham para poder a carne mais barata ser a carne negra. E quem escravizou não foi o branco europeu? Então ele tem que se enaltecer, se dar valor para a colonização dar certo. Eu domino, porque eu sei, eu tenho poder, eu tenho conhecimento. O africano e o indígena são crianças sem inteligência. Eu sou o grande saber, o grande cérebro. Eu vou dominar. Gente, o homem africano, existiu eu não vou lembrar o nome, uma lei, como é aquele nome da lei da igreja? Não sei o que, papal, os professores de história. Uma bula papal, obrigada, colega, dizendo que o preto não tinha alma. Por quê? Porque a igreja católica também era escravagista, também tinha seus escravos. Então o que é que acontece? Eu preciso tirar a alma da sociedade, dos povos africanos, para justificar que eles são igual um gado, que eu posso matar, que eu posso escravizar, que eu posso estuprar, porque é apenas um bicho. Não é à toa que nós chegamos até aqui, gente. Foram séculos de inculcação, consciente e inconsciente, da imagem da sociedade branca e da sociedade preta. Professor, então, os brancos têm culpa? Não, hoje nós somos outra sociedade. E nós brancos e nós negros, a gente precisa refletir sobre que nós, do ponto de vista do direito, nós somos iguais. Agora, do ponto de vista das relações sociais, nós temos muitas desigualdades a resolver. Pode passar, porque isso é o estigma da cor que eu estou falando. Então, o herói está associado aos brancos, e o monstro, o mal, tudo que é ruim está associado ao negro. Pode passar. Então, aí eu já falei.
Pode passar. Pode passar, eu já falei da Zika. Pode passar. Pode passar. Vocês vão ler o livro. Pode passar. Pode passar. Eu vou encerrar falando. Passa a próxima, só para eu ver uma coisa. Volte, por favor. Muito obrigada. Para encerrar, eu vou falar em algo que é muito importante para nós. O racismo também tem a ver com religiosidade. Racismo religioso, intolerância religiosa. Nós temos, eu desculpe o número, mas eu não lembro, nós temos uma quantidade enorme de religião no mundo. Por que a gente acha que é a nossa religião que está certa e a do outro está errada? Eu tenho na Unilab um monte de estudantes muçulmanos e nunca teve um homem-bomba lá. Não é porque a pessoa é muçulmana que ele é um terrorista. Não é porque a pessoa é evangélica que ela é um fundamentalista. Não é porque a pessoa é católica que ela é um alienado, né? Que acredita em anjo, em santo. Não é. Não é porque é espírita que é macumbeiro. Não é porque é macumbeiro que é ruim. Só que as pessoas estão morrendo, estão sendo assassinadas porque são do candomblé e da umbanda. E candomblé e umbanda são religiões e que devem ser respeitadas. Isso se chama racismo religioso. Sabe por quê? Porque os orixás vieram do continente africano. E tudo que veio da África para nós brasileiros é consciência do mal. E quem são os orixás? São divindades. O que são divindades? São elementos da natureza, gente. Obaluaê, aquele todo na palha, dentro da palha, que é o meu orixá, inclusive, ele é o sol e a terra. Yansan é o trovão, igual os deuses gregos, né? Que mais? Iemanjá são as águas do mar. Oxum são as águas doces. São apenas elementos da natureza. Agora, do jeito que a gente acredita em anjos, a gente não, né? Os católicos acreditam em anjos, acreditam em santos. Os evangélicos não acreditam, já acreditam em outras coisas. Os candombleístas e os umbandistas acreditam que Obaluaê é a personificação do céu do sol e da terra. Que Yansan é a personificação do trovão. São forças que nos impulsionam. São elementos da natureza. Esses Exu, Yansan, Obaluaê são apenas mitos. São mitos que personificam essas pulsões humanas. Pois não? Eu não estou ouvindo, professor. Ah, muito bem. Show. Isso se chama sincretismo religioso. O candomblé, ele nasce no Brasil, mas onde é que ele nasce? Dentro das senzalas. Como? Se a gente for lembrar, 2 minutos eu termino, viu, professor? Se a gente for lembrar, nós trouxemos de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de Moçambique, Angola, várias pessoas para a escravização. Nós não, eles, né? Os portugueses, os colonizadores. E colocamos todo mundo na mesma casa, uma casona que dava 100, 200 pessoas. De lá, cada um trouxe a sua religião. Uns acreditavam em Exu, outros acreditavam em Oxum, outros acreditavam em Oxalá. E ali, as pessoas, para resistir ao grande sofrimento de ser tratado como um bicho, precisavam exercer a sua religião. E como era proibido, quem fosse pego praticando as religiões africanas, né, aquelas religiões do mal, pelo Senhor de Engenho, e não o catolicismo, era espancado. Eles fizeram um pacto, grosso modo, tá, gente, eu estou falando. Eles fizeram um pacto para fazer uma única religião e de forma sincrética, de forma escamoteada, disfarçada, exercer as suas práticas dos seus países. Então o que é que fazia? O cara está aqui
cultuando Yansan, porque Yansan é o que? A tempestade, né? A força da tempestade que também reside em mim. Quando o senhor escravo chegava, tinha a imagem de Santa Bárbara para disfarçar. Mas na verdade era Yansan. Por isso que Santa Bárbara é Yansan, do sincretismo religioso. Então o sincretismo é isso, é associar um orixá ao santo da Igreja Católica, que foi uma obrigação. Aí com o tempo, o candomblé só cultua os orixás que vieram do continente africano. Só. O candomblé, ele nasce no Brasil, mas ele é uma tradição de diversos lugares do continente africano, lusófono, né, que fala a língua portuguesa, que aqui se instalaram. Agora, a Umbanda não, a Umbanda é eminentemente brasileira, mas ela é, assim como o brasileiro, assim como a cultura brasileira tem várias raízes, espanhola, holandesa, africana de vários lugares, portuguesa, a Umbanda também é. A Umbanda tem o espiritismo kardecista dentro dela, influenciando, tem o catolicismo, por isso que você vê lá os santos da Igreja Católica, você tem o candomblé, os orixás, você tem as religiões indígenas, né? Todas elas em uma parceria, digamos assim, cuidando da população brasileira. Os pretos velhos, quem são os pretos velhos? Os nossos vovós, que sabiam muito sobre plantas medicinais, era um saber que morreu. E o espírito deles vem com o candomblé para curar. Quando eu já recebi uma preta velha, bichinha, eu fico toda assim, ó, encriquilhadinha quando eu recebo a preta velha na Umbanda. Não sou mais da Umbanda que não dá mais tempo, tem que dar aula, né? Tem que dar aula. E aí, quando vem a pretinha velha, ela vem aconselhar e ela vem curar com as suas ervas. Encerrou o tempo, olha aí, gente, a pressão. Eu queria conversar mais, viu? Mas aí, infelizmente, a vida corre, né? E é isso, minha gente. Eu espero que... Eu queria muito ouvir vocês, mas o tempo não dá. A gente combina para vir em outro momento, para a gente fazer oficinas, cada um falar o que pensa e a gente conversar. Me desculpe ter só falado. Eu não gosto de dar palestra, eu gosto de conversar. Gratidão pelo tempinho que vocês me deram. Eu sou muito grata por esse momento, viu? Um cheiro no coração.